Fala galera, o nosso convidado de hoje, gaúcho, jogou no Grêmio, no Internacional, um jogador que tem vários títulos na sua carreira, campeão pelo Vasco da Gama, né, da Libertadores, nosso querido Mauro Galvão. Vamos com tudo. Hoje o meu entrevistado é um dos maiores zagueiros de todos os tempos, para mim, na minha opinião. Cheguei a jogar contra, cheguei a jogar a favor na seleção brasileira. Grande Mauro Galvão. Tudo bem, Ricardo? Você não sabe como esse rapaz ele dança. A gente vai falar um pouco dessa... Vai me entregar, pô. Dessa sua faceta de John Travolta. Maurão, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, zagueiro, essa era a posição que você eu quero ser zagueiro. Pois é, Ricardo, isso é interessante, né? Porque analisando, assim, a gente vê que hoje, né, o pessoal já praticamente entra com uma ideia de posição já, né? Mais ou menos definida. E eu, quando comecei a jogar, eu jogava assim, como acho que você começou também. Como zagueiro? Eu não comecei como zagueiro também. Eu jogava pelado, assim, jogava solto, né? Jogava tanto na frente quanto na defesa. Mas aos poucos as coisas foram me levando para a zaga, né? Eu comecei na ponta, olha só, ponta direita. Eu era o menor do time, eu tinha 11 anos, o pessoal com 14, né? Então eu jogava ali pela ponta, mas eu voltava para ajudar. Já tinha essa ideia de ajudar na marcação. Depois eu acabei indo pro Grêmio, onde eu comecei, né, em times grandes mesmo. E ali eu comecei como lateral direito, né? E depois eu acabei me transferindo para o Internacional quando eu tinha 15 anos e ali já começando a jogar como zagueiro. Mas, Mauro, eu te pergunto, qual o segredo? Porque é incrível, você viu o Mauro Galvão, magrinho, hoje a gente tem uma boa estatura, mas não era uma estatura, a nossa estatura não era de zagueirão, né? Qual o segredo, né? Porque o posicionamento, o cabeceiro, enfim, qual o segredo desse teu sucesso? Porque é incrível, né? Quem via Mauro Galvão disse, não, ele deve ser um volante, um lateral, mas zagueiro nunca. Chegava dentro de campo, uma categoria, você jogou num nível muito alto e fora do Brasil também. Qual o segredo, Mauro? Eu acho que é posicionamento, né, Ricardo, que a gente acaba pegando, né, com o tempo, antecipação. E o que eu sempre falo pro pessoal o atacante, né, o jogador que joga na frente, ele tem que saber dominar a bola. E a gente tem que estar sempre ligado nisso. Então eu sempre ficava próximo dele e tentando sempre antecipar ou ver o domínio dele, para que lado que ele ia. E assim tentar diminuir a possibilidade dele girar e tentar fazer alguma jogada. Então, eu acho que essa função acho que a gente tem que ter. Tentar sempre a bola, porque sem a bola o jogador não faz nada. Então, é outra coisa que o pessoal fala, o atacante às vezes é muito forte. Tudo bem, mas ele correndo, né, junto contigo, ele fica na mesma situação. Porque na velocidade você perde o controle do teu peso. Então, só tu dar um toque, tu já tira o jogador da jogada. Então, acho que isso aí sempre eu procurei analisar e pensar para não perder essas jogadas divididas, né? Porque se você for pro choque do corpo, você vai levar a desvantagem. Então, isso eu sempre procurava evitar. Não ir no choque. Sempre tentar antecipar ou ver o domínio dele, porque são poucos, né? Tu deve ter visto isso, né, Ricardo? São poucos jogadores que conseguem levar a bola perto do pé. Muito poucos. Muito pouco. Dá para contar nos dedos. Hoje a gente vê, talvez o Messi, ele para tirar a bola dele é muito difícil, porque ele leva a bola pertinho do pé. Então os outros não, eles sempre dominam e a bola já corre. Aí tu vem e toma a bola. E vem cá, algum zagueiro te inspirou, assim, ao longo no início de carreira? Algum zagueiro tu viu esse cara? Eu vi vários zagueiros com qualidade, né, Ricardo? Eu acho que o que me marcou muito foi o Figueroa. Né? Internacional, né, que a gente... porque eu pude acompanhar, porque eu ia nos jogos, então eu via. Então eu pude acompanhar. Luiz Pereira, um grande zagueiro também. Esse é um dos maiores. Um jogador que eu gostava daquelas arrancadas dele, assim, que ele pegava a bola e ia pra frente. Diferente do Figueroa. O Figueroa não era muito de Figueroa, era mais posicionamento e a bola alta.
que ele tinha um tempo de bola muito bom. Espetacular, né? E qual clube te marcou, Mauro, na tua carreira? Você jogou em grandes clubes, Inter, Grêmio, Vasco da Gama. Teve algum clube assim que te marcou? Não, Ricardo, eu acho que todos, né, assim que eu passei, deixaram uma marca muito grande, né? Se eu for assim pelo começo no Internacional, comecei no Internacional, campeão brasileiro de forma invicta, né? Primeiro campeonato que eu disputei com 17 anos. Depois eu vim para o Rio e com o Botafogo nós fomos campeões depois de 21 anos. Então foi um título super importante e esse título acabou me levando para uma outra Copa do Mundo, né? Que nós participamos juntos no Mundial na Itália. Então uma coisa leva a outra, né? E depois fui para fora, joguei na Suíça 6 anos, né, no Lugano. E no meu retorno voltei para o Grêmio. O Grêmio é uma coisa interessante porque eu tinha começado na base do Grêmio, né, com 11 anos. Só que eu acabei indo para o Inter e me tornei profissional no Inter. Então eu queria ter a possibilidade de completar esse ciclo, ou seja, jogar pelo profissional do Grêmio. É o que faltava para mim, né? Eu não tinha feito essa parte. Então consegui voltar e joguei pelo Grêmio, foi muito bom, né? Nós ganhamos títulos também importantes. E depois, né, no final da minha carreira, o Vasco, né? Que você conhece bem, né? Também jogou no Vasco, que eu nunca esperava assim que fosse ter assim uma ligação tão forte, né? Com o clube, com a torcida, enfim, o time. Foi um ciclo muito importante, ciclo vitorioso, né, de 97 a 2000. Ganhamos títulos importantes, Libertadores, né, brasileiro, Mercosul, estadual, então foi maravilhoso. E nesse meio termo de zagueiro, de vários clubes onde passou, você jogou com o grande zagueiro Gotardo, Rivarola, jogador Ricardo de Rocha. Ricardo Rocha, mas a gente jogou muito pouco, jogamos só na seleção brasileira, mas assim, teve algum desses que te marcou, assim, algum zagueiro que disse, pô, esse cara, em relação a tudo, a te ensinar alguma coisa, a te mostrar alguma coisa, teve algum jogador, no início da tua carreira, algum zagueiro que mais te marcou? Eu acho até para assim, deixar assim marcado, né? Foi o meu começo ali, o Mauro Pastor, né? Eu acho que foi um jogador, belo zagueirão. Foi importante ali no meu início, né? O cara que sempre me deu assim orientação, me ajudou. E aquele momento ele está começando, né, Ricardo? É difícil. Difícil. Então, você não pode errar, tem que ser o mínimo, né, de erro. E a gente conseguiu formar uma boa dupla de zaga por um bom tempo, acho que uns 3 anos mais ou menos a gente jogou praticamente juntos, né? Talvez até um pouco mais. Nessa fase, né, Ricardo, o que acontecia, as pessoas até devem estranhar, né? A gente jogava muito tempo no clube, né? Eu joguei 7 anos no Inter. É uma coisa hoje impensável, né? São poucos jogadores que jogam hoje tanto tempo assim, talvez o Rogério Ceni foi Rogério Ceni, o Fábio. Assim mesmo porque é goleiro, né? Fábio no Cruzeiro, mas D'Alessandro no Inter, mas são poucos. É difícil você conseguir ficar tanto tempo num clube hoje, mas na época que a gente jogava era normal. Referência, né? Você era do clube, né? Sim, aquilo ali era uma marca, né? Mas você acha isso, esses problemas que principalmente hoje, a Lei Pelé ela veio muito para, é claro, ajudar o jogador, porque a gente também ficava preso, né, Mauro? Sim. A gente ficava preso, não podia sair, você assinava um contrato, se não assinasse um contrato, você não podia sair, ou te pagava uma multa estratosfera. Os clubes brasileiros não tinham condições, eu fiquei 4 meses sem jogar, 5 meses sem jogar, e preso ao clube, tive um contrato de gaveta. E a Lei Pelé ela veio para isso, para melhorar. Mas você acha também que não atrapalhou muito, devia ter algumas mudanças? O jogador sai muito cedo, eu acho, não tem referência. O jogador não tem referência com um clube de futebol, né? O que é que você acha sobre isso, essa saída tão jovem dos atletas brasileiros? E muitos deles, Mauro, não triunfam. A verdade é essa. A gente vê 2, 3, 4 que chegam e vão ser titulares. A maioria no início sofre muito por sair tão jovem, né? O mercado, né, Ricardo? É difícil mudar isso, né? Até porque tem as leis trabalhistas também que você não consegue modificar isso. Se o cara tiver uma oferta de trabalho, você não tem como segurar, né? Mas eu acho que o fortalecimento dos clubes, eu acho que é a solução, Ricardo. Que o momento que nossos clubes estiverem fortes, eles vão conseguir segurar o jogador. O jogador vai querer ficar no Brasil, né? O próprio D'Alessandro, ele veio para o Internacional e ficou no Internacional. Ele foi ficando, está até hoje no Inter. Então,
tem como fazer isso. Agora, os clubes têm que estar mais fortes, né? Isso aí, eu acho que tem que ser uma coisa importante, né? Uma mudança, vamos dizer assim. Hoje a gente vê outros clubes fortes também, o Flamengo é um clube que está forte hoje, né? E o São Paulo fez grandes contratações também. Então, são clubes que estão tentando, sim, se firmar, né? E não ser só assim aquele clube que forma e já vende, né? Mas também segurar os jogadores que ele acaba produzindo. Ah, legal. E qual a análise que você faz hoje de zagueiros brasileiros, irmão? Porque na nossa época, você via, tinha dificuldade, né? Atacante saía mais, depois meio campo, zagueiro, goleiro, com a saída do Tafarel abriu muito esse mercado. Mas na nossa época, os zagueiros saíam bastante também, já começavam a sair, né? Eu saí, você saiu, o Moser saiu, o Ricardo Gomes, enfim, muitos zagueiros, né? Qual a análise que você faz hoje de zagueiro brasileiro? Eu acho que na nossa fase tinha mais opções, né? Nós tínhamos mais jogadores assim na posição. Hoje a gente vê que está um pouquinho assim, não tem tantas alternativas, né? Você tem que procurar muito para você achar aqueles jogadores ali para defesa. Hoje a gente tem o Thiago Silva, que é um jogador titular da seleção, o Marquinhos, que é outro jogador titular, o Miranda já está, praticamente a gente vê que não vai conseguir chegar até a próxima Copa, né? Por causa da idade, isso é uma coisa natural. Então a gente está vendo que o Tite já deve começar a procurar outros jogadores. Porém, esses jogadores que são em destaques, vamos dizer assim, o Jeromel, é um jogador que já tem idade também. Também, né? Então, não temos tantas opções. O Gil, que é um jogador que tem qualidade também. Está acima dos 30. Então, está acima dos 30, ele chegou agora para o Corinthians, já ajeitou o Corinthians também. Muito, belo jogador. É um bom jogador que, se tivesse idade, seria o jogador ideal. Hoje, o Brasil, para mim, só tem 2 jogadores nessa posição, que é o Marquinhos e o Militão. E o Militão, que é muito bom jogador, e que joga de lateral também, né? Também, né? Então, tem um jogador que me chama a atenção, Ricardo, porque jogou comigo quando eu estava trabalhando no Vitória, que é o Gabriel Paulista. Um jogador interessante, um jogador, acho que ele está no Sevilha hoje. Na Sevilha. Né? E ele na Inglaterra, né? Teve na Inglaterra, no Arsenal. É um jogador que ele tem, assim, fisicamente, é um jogador que tem condições, é um jogador que tem boa velocidade, é bom por cima também. Não é, assim, um jogador que tem uma técnica muito grande, mas ele tem qualidade para jogar, sabe sair jogando. E esse tempo que ele está na Europa toda, eu acho que dá. Então, eu acho que é um jogador que seria interessante dar uma olhada, o Gabriel Paulista. Eu conheço ele, é um jogador também que tenho bastante confiança e acho que poderia ajudar, sim, a seleção brasileira. Você tem, voltando à seleção brasileira agora um pouco também, né? E aquela nossa seleção de 90, Mauro? Na tua opinião, o que faltou? Porque eu falo que o melhor jogo a gente fez com a Argentina, né? Não, Ricardo, acho que ali nós tivemos assim não começou, desde o início não começou legal, quando a gente estava na preparação, houve todo aquele problema, né, do patrocínio, exatamente, de botar a mão ali. Então ali já começou toda uma situação e ela foi, eu acho que, se arrastando um pouco. Então a gente não conseguiu assim jogar tudo que a gente poderia e nem ser tudo que a gente poderia como grupo. Eu acho que em certos momentos a gente ficou um pouco disperso, né? Jogadores que insatisfeitos, alguns por não jogar. Então a gente sentia isso, existia um certo incômodo, assim, vamos dizer, dentro do grupo, né? Isso aí não é legal, porque você, para jogar uma Copa do Mundo, você tem que estar ali muito ligado, né? E eu acho que isso aí acabou servindo, né, como exemplo para 94, o Mundial de 94, onde se tentou resolver tudo antes, né, premiação, tudo, um monte de situações, e cada um sabia o seu papel. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem. Quando você não sabe bem qual é o seu papel. Sai definido, né? O fulano é titular, o fulano, entendeu? Vai entrar assim, mas no momento certo. E naquele nosso grupo, tinham jogadores que estavam descontentes, né? Você sabe disso, né? Isso não é legal, isso aí acaba atrapalhando. Então, acho que minou um pouco, né, a nossa, assim, o ambiente do dia a dia. O ambiente, né? Não era aquela coisa assim natural, né? Mas como você falou, foi o melhor jogo que a gente fez contra a Argentina. E tivemos ainda vamos dizer assim, esse azar de pegar a Argentina
Na oitava, né? Porque nós fomos o primeiro do nosso grupo e a Argentina foi a terceira colocada, que é uma coisa impensável, né? Então a Argentina tinha sido campeã no último Mundial, em 86. E aí foi a terceira colocada e acabou pegando o primeiro contra o terceiro, que não deveria ser, né? Nós deveríamos pegar um time mais, um Camarões, né? Um time mais fraco, vamos dizer assim. E dentro da seleção brasileira também, você viu a Copa no Brasil, né? Os 7-1, né? Depois, né, a próxima Copa na Rússia. Se fala muito desde a Copa do Brasil de lideranças, Mauro. O que é que você acha em relação à liderança na seleção brasileira? É mais difícil, eu acho, que essa questão da liderança na seleção, porque, Ricardo, cada um vem do seu clube, né? Não tem aquele convívio que a gente tem no time, né? Um time você está sempre junto ali e acaba criando esse líder. E na seleção, pela mudança, né, pelas alternâncias que acontecem devido no caso, um jogador está bem, daqui a pouquinho é um outro que está em evidência. Então, às vezes acontecem essas trocas, essas mudanças. Então, você não tem a seleção assim, sempre com o mesmo time, vamos dizer assim. Às vezes muda. Então, eu acho mais complicado de você conseguir um líder numa seleção brasileira. Mas pode ter. Aconteceu já. Mauro, tudo bem, eu acho que pode ter agora, e concordo com você, mas não tem jogadores que já vão para a terceira Copa do Mundo, esses jogadores não podiam buscar essa responsabilidade para eles, independente, é isso que eu digo, tem várias maneiras de ser líder, a liderança que grita mais, eu não quero que gritar mais, você é um cara mais tranquilo, mas são lideranças fortes, né? Você acha que esses jogadores também não podiam, alguns vão para a terceira Copa do Mundo, outros vão para a segunda Copa do Mundo. Mas mudou muito, Ricardo, mudou muito. Hoje a gente vê que... Fala, galera, curta, compartilhe e se inscreva no canal do Ricardo Rocha 3. Um abraço.